Você está ouvindo A Hora do Concurso, o podcast da Degrau Cultural. Aumente o volume e fique ligado no que está rolando no mundo dos concursos públicos. Conte com a orientação da equipe pedagógica mais experiente do país e venha fazer parte do nosso time de aprovados. Concurseiros do meu coração, você imaginou? E eu cheguei de novo, José Lucas Brito, para mais um episódio especial do podcast Hora do Concurso, feito com carinho pelo nosso time da Degrau Cultural. Já falamos algumas vezes que a aprovação em concurso público se deve a uma série de fatores. Alguns, inclusive, vão além do simples domínio das matérias que serão cobradas nas provas. Sabia que o que você pensa e as energias que você emana também podem te favorecer na busca pelo emprego público? É a chamada lei da atração. Quem vai explicar melhor sobre esse conceito é uma pessoa que colocou a lei da atração em prática em meio a um contexto social desfavorável. Hoje vamos conversar com Paulo Henrique Jacinto, um paraibano que foi aprovado em nada menos que 17 concursos públicos e atualmente é analista legislativo na Câmara Municipal de João Pessoa, capital da Paraíba, e também é estudante de mestrado em Direito Constitucional na Universidade de Lisboa, em Portugal. Seja muito bem-vindo, Paulo Henrique. Olá, boa tarde. Muito obrigado pelo convite, José Lucas. Agradeço ao convite, Luiz Caldeira. É muito bom estar aqui presente na hora do concurso e falar de um tema que eu gosto muito, que é concurso público. E lei da atração também. Eu agradeço Exato. muito a sua presença aqui. Como ele já anunciou, quem também está morando nas terras, né, do encantado Dom Sebastião é o mestre Luiz Fernando Caldeira. Saúde o nosso povo concurseiro, Luiz. Olá, José. Olá, Paulo Henrique. Prazer em recebê-lo aqui no programa. Olá, ouvintes. É um prazer estar mais uma semana aqui no Hora do Concurso para discutir, né, o concurso público como um todo, que vai muito além, né, daquilo que o José falou na introdução, né, vai muito além do conhecimento das provas, do conhecimento das disciplinas que vão ser cobradas das provas. Né? Muitas vezes há outros fatores que contribuem para que você conquiste ou não, né, uma vaga na carreira pública, né? E o pensamento positivo, certamente, ele tem uma importância grande nesse contexto, né? E é isso que a gente, com certeza, vai conversar aqui com o Paulo Henrique Jacinto, para ele falar um pouquinho sobre a questão da lei da atração. Não é isso, José? Com certeza. Eu já sinto que esse episódio vai ser muito bom. Aí, trabalhando com trocadilhos aqui no podcast. Hora do concurso. Sempre fazem esse trocadilho, sempre. Estou acostumado. Coitado, enfim. Não podia perder a piada, enfim. Paulo, vamos ficar só em Paulo para não incentivar os nossos ouvintes a fazer essas piadas com seu nome. Antes da gente falar sobre o tema desse episódio, que é a lei da atração, eu gostaria que você informasse ao nosso público em quais concursos você foi aprovado, já que você foi aprovado em 17. Queria saber se em todos eles você foi classificado, em todos eles você também foi classificado e convocado para tomar posse. Nos conta aí os detalhes dessa sua aventura como concurseiro. Certo. Eu fui aprovado em 17 concursos. Desses 17, 2 foram fora do Brasil, foram cá em Portugal, certo? Na maioria deles eu fui, sim, convocado. Há concurso também que é de cadastro de reserva, né? E em todos eles... eu coloquei muito na balança se valia a pena assumir ou não. Eu já estou há 10 anos já na Câmara e, como eu vou falar mais para frente, para mim não é só o salário que importa. O que importa é a qualidade de vida, é o que aquele cargo vai me oferecer, o que aquele órgão vai me oferecer. Então, sempre que eu tinha essas aprovações e as convocações, teve a altura que eu tinha 3 convocações ao mesmo tempo. E eu ficava enlouquecido. O que é que eu faço agora? Eu vou... E aí eu começava a pesar as situações, o que é mais vantajoso. Na Câmara eu já estou em final de carreira, eu estou em um órgão que me capacita muito, que valoriza muito o servidor, então eu valorizo muito isso em escolher um órgão público. Então, nesses concursos também de Portugal, eu fui convocado também no consulado e na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. No entanto, eu optei por não assumir o cargo público,
porque eu já estava numa situação confortável. Entendi. Além dos concursos que você citou agora de Portugal, quais e da Câmara Municipal de João Pessoa, que você está como servidor, você se lembra quais os outros órgãos que você obteve aprovação? Sim, sim. Eu já fui aprovado no governo da Paraíba, já fui aprovado na Procuradoria do Foz do Iguaçu, a Procuradoria de Londrina, vários tribunais pelo Brasil também. Pronto, esses daí foram na sua maioria. Também no governo da Paraíba eu já fui convocado para trabalhar no Detran, que é um órgão de trânsito também. Já fui convocado para trabalhar como professor. Enfim, foram muitos concursos, muitos concursos. Maravilha. Eu estou aqui morando na Paraíba e, assim, desde que eu cheguei, assim, a vida Sim, inteira sempre teve muito concurso. É uma coisa que aqui tem muitas prefeituras sim. realizam muitos concursos, né? Sim, sim. Os Depois que governos eu do entrei no estado. nível avançado, assim, de conhecimento, eu tenho eu gosto muito de fazer concurso. Eu gostava de me testar, sabe? E aí, quando eu via um concurso que calhava ali, não, esse aqui eu acho que eu consigo fazer, tá ali de acordo com os conteúdos programáticos que eu venho estudando há alguns anos, vou tentar. E aí eu tentava. E aí, às vezes dava certo, às vezes não dava, enfim. É mesmo um gosto, eu tinha mesmo um gosto de fazer as provas, sabe? Que bom. Então, Poderia explicar para a gente, para mim, para o Luiz, para quem está nos ouvindo e nos assistindo, que muitas vezes não são muito familiarizados com esse tema que é a lei da atração. Eu Uhum. queria saber como você define a lei da atração e como o pensamento positivo ele pode contribuir para o sucesso pessoal e profissional de um indivíduo. Ok. Bom, além de ser a lei mais importante, né, mais poderosa do universo, é uma lei que ensina que tudo que acontece em nossas vidas é atraído por nós mesmos, certo? Então, através dos nossos pensamentos, nossas afirmações, as imagens que passam na nossa mente, sejam boas, sejam más, isso é atraído para a nossa vida, sabe? É como se fosse um imã magnético, sabe? Que envia resposta, envia afirmações para o universo, e o universo, ou Deus, ou enfim, qual seja a sua religião, e isso é atraído de volta para si. Então, enfim, a lei da atração ela está para todos e para tudo. Ela está sempre sendo aplicada. Então, se você tem maus pensamentos, pensamentos negativos, pensamentos de autocrítica, você só vai atrair mais disso, você só vai expandir mais desses pensamentos na sua vida, percebe? e diz uma coisa, Pedro, assim, e como aplicar, então, a lei dos concursos para obter sucesso, né? A lei dos concursos, desculpa. Como aplicar a lei da atração, né? Para obter sucesso nos concursos. É como você bem falou, eu costumo falar como aplicar para obter sucesso. Sucesso independente de qual área seja. É a mesma estratégia, é o mesmo método, é a mesma forma de pensar. É basicamente treinar a sua mente, certo? Tá tudo aqui dentro, não precisamos de mais nada. As nossas maiores mudanças, elas acontecem de dentro para fora, certo? Então, é importante treinar nossa mente, fazer uma observação do nosso diálogo interno, certo? Porque, enfim, temos milhares de diálogos internos por dia. E especialistas na área da psicologia, enfim, afirmam que 80% desses diálogos internos, eles são negativos, são diálogos de autocrítica, são diálogos de não vou conseguir, vou me atrasar, dessa vez não vai ser possível, vou tentar na próxima, não fui o suficiente. Então, nós primeiro temos que fazer uma observação desses pensamentos, no primeiro momento, apenas observar. Que tipo de pensamentos eu mais tenho na minha vida, sabe? Rotineiramente. Só observa. Depois, temos que, obviamente, entender a técnica e reprogramar esses diálogos internos, sabe? Para enviar para o nosso subconsciente pensamentos mais positivos acerca da vida e tudo mais. Isso vai refletir também nos concursos públicos, mas que serve também para toda a vida. Eu também costumo dizer para amigos, né, para pessoas que me fazem essa pergunta, né, como aplicar a lei da atração nessa situação que eu estou a viver, ou enfim, concurso público, seja o que for. E eu falo também sobre ser seletivo com pessoas, sabe? Sabe aquele amigo que você tem, aquele amigo que só faz fofoca, que faz julgamento, que é negativo,
sabe? É bom estar em meio de um ciclo que faça você prosperar também, sabe? Então, analisar bem as nossas amizades para não afundarmos, não nos mantermos no mesmo ciclo de vida que estamos no momento. É interessante estarmos próximos de pessoas que pensem positivo, para que você também pense. Isso ajuda também. Um outro método, uma outra estratégia que eu utilizo muito, e isso aconteceu quando eu consegui a bolsa do ProUni para estudar direito na Paraíba, né? Foi fingir até conseguir. Do resultado do Enem, da minha aplicação ali no ProUni, até a obtenção do meu resultado, eu ia na faculdade todos os dias. Eu ia estudar na faculdade, eu me vestia como um estudante de direito, eu ia na biblioteca, eu ia lá no EVA, que é um ambiente que as pessoas comiam, as refeições e tal, até obter a minha aprovação, que veio logo em seguida. Então, você envia um poder muito poderoso para o universo, que ele vai entender que você, de fato, quer aquilo na sua alma, na sua essência, e ele vai entregar isso para você, né? Paulo. E, basicamente, fazer muitas afirmações e visualizações do que você quer. Imagina que você quer muito um cargo público específico. Faça afirmações de você nesse cargo. Mas não faça uma afirmação de eu quero muito ser técnico judiciário do TJ da Paraíba. Não. Faça afirmações de como você quer se sentir naquele cargo, sabe? Ou que você quer se sentir na vida mesmo, porque muitas vezes nós atingimos aquele resultado e continuamos insatisfeitos. Então, eu costumo dizer, olha, faz a afirmação de como você quer se sentir. Se você quer se sentir bem, faça uma afirmação e uma visualização, você estando bem naquele cargo, você estando satisfeito, recebendo bem, fazendo coisas que você gosta, sabe? Então, temos que ter atenção a isso também. Essas são as minhas recomendações. Paulo, por exemplo, assim, você falou sobre quando foi no ProUni, né? Você estava esperando uma vaga numa determinada universidade. Sim. E você ia na universidade e assistia ali a aula da faculdade e tal, né? Exato. No concurso público, talvez isso não seja tão possível, mas imaginemos uma pessoa que quer se tornar um auditor fiscal, ele não pode ir lá visitar a Receita Federal para isso, né? E aí, como é que tem que ser efetivamente esse pensamento? Ele tem que se imaginar, por exemplo, como um auditor fiscal, pensar que ele está trabalhando, por exemplo, no aeroporto, fazendo ali a parte alfandegária, o cara que quer ser um policial federal, pensar que ele está numa ação em algum lugar, sei lá, fazendo uma busca e apreensão, né, de documentos para verificar corrupção de determinada pessoa. Como é que tem que ser esse sentimento? Eu quero ser bancário, eu quero trabalhar no Banco do Brasil. Eu tenho que se imaginar ali num caixa do Banco do Brasil, né, ajudando o pessoal a pagar a conta. Eu já tenho que se sentir o caixa, eu tenho que se sentir o servidor público, já tenho que saber tudo. É dessa forma que ele tem que agir no dia a dia, especificamente no concurso público? Essa é uma das estratégias, né? Porque não basta você só pensar positivo. Pensar positivo, todo mundo pensa. Diz, eu penso positivo e não conquisto. Não é só pensar positivo, sabe? É você se sentir na posse daquele seu desejo. Então, é você basicamente... Nossa, eu quero muito ser juiz de direito. E você se imaginar estando muito bem naquele cargo. É você se imaginar feliz e realizado, tendo processos para analisar, sabe? Fazer uma visualização mais específica, porque quando você envia sinais muito genéricos para o universo, você só vai ter resposta genérica, sabe? Então, tentar ser mais específico, muitas vezes até em datas. Eu tinha visualizações eu sou muito ligado a objetivos no geral, né? Eu tenho muitos objetivos, eu tenho um caderno de objetivos com 101 objetivos, e quando eu penso neles, eu penso em coisas muito específicas, sabe? Muitas vezes eu incluo datas também. Porque aí ficamos muito genéricos. Eu quero muito passar no concurso e se imaginar ganhando um salário de 20 mil. As pessoas pensam logo no salário, né? e esquecem dos pormenores que aquela profissão pode ser. Vai ser até bom para você começar a visualizar se você vai se sentir bem. Né? Você vai antecipar o seu estar naquele cargo. Isso é interessante também. É uma das estratégias que poderá ser utilizada. E você aplicou a lei de atração para obter sucesso nos concursos desde o seu primeiro certame que você fez? Ou você descobriu isso um pouco mais à frente? Como é que se deu isso na sua vida
na sua vida, mas também, sobretudo, na sua vida de concurseiro? Sim. Olha, conscientemente, aliás, eu não aplicava a lei da atração. Mas olhando para trás, eu percebo que ela sempre esteve lá, sabe? Eu venho de uma família muito humilde, uma família muito pobre, de um contexto de uma família disfuncional. Tinha muitos amigos que iam para as drogas, era aluno de escola pública, tem um ensino muito deficiente, né, nas escolas que eu estudava, não tinha dinheiro para nada. Então, eu venho de um contexto muito difícil, que muitas pessoas também vêm desse contexto. E eu precisava de uma saída daquilo ali, sabe? Eu precisava de uma saída porque eu olhava para os meus lados, era tudo muito difícil, era tudo muito difícil. E aí eu, através dos meus pensamentos querendo muito, eu sempre fui um cara muito sonhador, de viajar o mundo, de ter novas experiências, conhecer novas culturas, enfim. E eu ficava imaginando como é que eu vou conseguir isso. E aí comecei a estudar para o Enem, né? Isso foi no início. E consegui uma bolsa do ProUni na faculdade, na melhor da faculdade de Direito do meu estado. E a partir desse momento, né, quando eu entrei na faculdade, eu me reuni ali, eu estava em volta de pessoas novas, né, estudantes de Direito. Eu comecei a pensar sobre concurso público, porque eu sabia que através, de mim próprio, né, eu não precisava de ninguém para conseguir um resultado favorável. Isso tinha acontecido com o ProUni e poderia acontecer com concurso público também. E aí, mesmo na faculdade de Direito, eu ainda tinha dificuldades de comprar materiais e de ir para a faculdade. E sentia a necessidade de estudar para concurso público, porque eu precisava de dinheiro para suportar os custos da faculdade. E aí, na faculdade mesmo, eu comecei a estudar para concurso público. Na sala de aula, às vezes, tinha lá o professor da aula. Eu ficava a decorar a Constituição. Os meus amigos me influenciavam muito positivamente. E eu comecei muito a visualizar a minha aprovação, sabe? Visualizava muito, muito, muito a minha aprovação. Isso aconteceu no governo da Paraíba, foi o meu primeiro concurso. Eu fui aprovado num concurso geral, né, de técnico administrativo, e fiquei lotado 7 minutos da minha casa, numa escola pública. Foi. E aí consegui conciliar o estudo da faculdade com esse concurso público, que eu ficava ali no período tarde e noite, então dava perfeitamente. E aí, através desse concurso, eu consegui recursos financeiros para ser aprovados nos próximos, né? Então, conscientemente, eu não aplicava a lei da atração, mas ela sempre esteve presente positivamente na minha vida. Quando eu cheguei em Portugal para fazer o mestrado em Direito, eu comecei a estudar sobre essa lei, e aí sim, hoje, eu tomei conhecimento dela e aplico ela em todas as áreas da minha vida e recebo frutos, assim, para uma vida inteira. E foi através da lei da atração que eu consegui passar nesses 2 concursos de cada Portugal, já sabendo que eu fiz esse concurso mesmo para testar, para saber como é que funcionam os concursos públicos aqui e tudo mais, e deu certo. Muito Maravilha. Você havia dito em off para a gente que o concurso público ele não pode ser pensado somente como um ponto de chegada, mas como um caminho que nos leva para outros lugares e sonhos que antes pareciam inalcançáveis na vida de qualquer pessoa. O que efetivamente você quer dizer sobre isso? Você quis dizer sobre isso, melhor dizendo. Sim. José, nós temos muitos objetivos na nossa vida, né? Nós queremos, enfim, passar no concurso, queremos ganhar melhor, queremos fazer uma viagem X, enfim, várias coisas. Mas o que eu aconselho, o meu desafio aqui para os ouvintes é criar um objetivo vibrante, sabe? Aquele objetivo que só de você pensar em ter realizado, o seu coração ele vibra de verdade, sabe? Aquele objetivo que, se você alcançar, ele vai mudar tudo, a estrutura da sua vida. Vai mudar as pessoas que vão aparecer, as circunstâncias que vão aparecer, ele vai mudar toda a sua estrutura. Ter um propósito maior, porque se nós continuarmos tendo esses objetivos diários, enfim, nós vamos viver muitas vezes no piloto automático, né? Ali, e quando temos um propósito maior, quando temos um caminho traçado, uma forma de estar, uma felicidade, seja onde for, nós vivemos uma vida mais leve, sabe? Então, é basicamente não se perder num concurso público em si, de ter um objetivo, de ter uma aprovação específica. É você pensar muito além, é você estar bem depois disso, pensar além disso, né? Como se isso fosse um meio do caminho, sabe?
Nós temos aqui no ponto A, para chegar no ponto B, você tem que curtir todo esse caminho, sabe? Não adianta você, tipo, estudar e ficar... E pronto, vai vir, obviamente, as frustrações e tudo mais, e você vai oscilar, fica mal, fica bem, fica mal, fica bem, mas enquanto você não tem aquele objetivo vibrante, aquele propósito maior, você vai sempre oscilar cada vez mais, e muitas vezes, quando você estiver mal, você vai ficar por ali mesmo, você desiste. E a partir do momento que você tem um propósito, não tem para onde correr. Você sabe que aquilo ali, aquela frustração, aquela oscilação, ela faz parte do caminho. Então, é basicamente ter um objetivo vibrante, né? Esse é um conceito que eu trabalho no meu livro, que eu vou lançar brevemente, e é um conceito que eu gostava de falar para os telespectadores aí, para os ouvintes, porque para ser aprovado nesses 17 concursos públicos, eu fui reprovado em centenas deles. Não é que eu ia te perguntar isso mesmo. Exato, não é que eu precisei ser reprovado. Sim? Porque ao longo da sua carreira, como você falou, você acumulou muitas reprovações. E aí eu queria saber, você tendo esse conhecimento sobre a lei da atração, o que ela pode ajudar, como é que ela vai funcionar no caso do concurseiro que não teve o sucesso no concurso que ele desejava? Como é que ela se aplica depois de uma frustração diante de uma reprovação? Pronto. Eu acho que o sucesso, o caminho do sucesso, ele não é um caminho em linha reta, sabe? Ele sempre vai ter altos e baixos, vai ter frustrações. Eu acho que nós temos que aprender com esses erros, né? Com essas frustrações. Aprender e errar cada vez melhor, sabe? Eu fui reprovado em centenas de concursos. Quando eu olho para trás e nós só conseguimos ligar os pontos da nossa vida olhando para trás e vendo que esse erro foi necessário para eu alcançar isso, sabe? Esse acerto para isso. Então, quando você olha para trás, você começa a perceber, nossa, aquela frustração foi necessária para eu melhorar. Então, eu acho que, basicamente, você tem que ter consciência desses erros, aprender cada vez melhor, sabe? E saber que isso faz parte da vida, porque só erra quem quer viver melhor, quem quer aprender mais, sabe? E você tem que ter a consciência de interpretar esses erros de uma maneira positiva, porque eu olho para trás, se eu fosse dar atenção aos meus erros de uma forma negativa, eu estava lascado, tipo, eu estava com muito problema psicológico, porque eu passei por muita coisa pesada na minha vida, perdi minha mãe, enfim, de uma forma muito grave, e já tive muita coisa pesada assim na minha vida, da minha família, e eu olho para trás, eu interpreto aquilo de uma maneira positiva, eu interpreto daquilo de uma maneira que aquilo foi essencial para me fazer chegar onde eu estou hoje, sabe? Então, a partir do momento que você observa essa pedra no caminho, você tem que saber ultrapassar aquilo e interpretar de uma maneira positiva. Hoje em dia eu estou muito calejado. Quando eu estou numa zona de conforto, assim, eu procuro expandir essa zona de conforto, justamente porque eu acho de fato necessário ter esses erros, digamos, né? Para que eu aprenda e evolua ainda mais, sabe? Mas convenhamos que não é fácil, né, o Paulo? Porque, assim, ok, você pode tentar aplicar a lei da atração, né, na sua vida, mas às vezes acontecem coisas, como você falou, você teve a morte da sua mãe. Cara, tem gente que quando tem morte de um familiar ou acontece alguma outra situação, cara, aquilo acaba com a vida da pessoa, né? E aí, cara, não é fácil, muitas vezes, né, você conseguir, não diria seria equilibrar, mas você conseguir superar, né, essa depressão, às vezes, né, esse momento crítico que a pessoa vive, né, e continuar pensando de forma positiva, de forma atrativa, como você falou, né, e ter os pensamentos atrativos. É difícil também, não? Muito difícil. Eu acho que a vida é de fases. Nós temos que, enfim, temos que sentir mesmo luto, né, na situação de uma morte ou mesmo numa reprovação de concurso, sentir aquela frustração passageira, mas depois interpretar aquilo como algo, enfim, é difícil, né? Como algo positivo para a sua vida. Mas não é positivo no sentido, eu precisava que aquilo acontecesse. Sim. É no sentido de, tipo, interpretar aquilo positivamente e tentar trazer aquele fato para a sua vida e te tornar uma pessoa melhor, sabe? Te fortalecer de alguma forma, né? Que aquela trajetória, que aquele acontecimento, ele te faça uma pessoa melhor. Nem que seja uma pessoa mais
mais resiliente, uma pessoa mais guerreira, sabe? Uma pessoa mais disciplinada, enfim. Aquele acontecimento tem que ser interpretado de uma forma positiva. Por quê? Porque a partir do momento que você olha para trás e se lamenta muito, e chora muito, e reclama muito, e chega para um amigo, eu queria ter, por causa de uma questão, não foi aprovado naquele concurso, nossa, e se lamenta, você só está atraindo mais disso para você, sabe? Porque esse pensamento autocrítico ou depreciativo, ele só vai trazer mais do mesmo, entendeu? E tem muita gente que se auto-sabota, né? Totalmente. E um ótimo guia para você saber se você está num direcionamento positivo é observar os seus sentimentos. Se você... Imagina, eu tive um luto, ou eu tive uma reprovação, e eu me sinto mal ainda, depois de meses, eu ainda olho para aquele concurso e eu me sinto mal com aquilo, significa que eu não estou tendo pensamentos positivos. Porque quando você se sente bem, é porque você está numa vibração positiva muito boa. Então, um ótimo radar, porque as pessoas dizem, como é que eu vou saber se de fato eu estou aplicando, se eu estou tendo pensamentos positivos ou se eu estou aplicando a lei da atração na minha vida? Observe os seus sentimentos. Como é que você está se sentindo em relação a uma área específica da sua vida? Ao seu relacionamento? Está se sentindo bem? Sabe? Se não está se sentindo bem, é porque você está tendo pensamentos negativos sobre isso. Sabe? Então, é um ótimo radar. Eu deixo aqui de sugestão para quem está nos assistindo o episódio que a gente fez na última temporada com o coach Alexandre Prado sobre inteligência emocional. Dialoga justamente com essa questão que o Paulo Henrique está falando da lei da atração e de como reagir diante de situações de fracasso que são comuns na vida de qualquer pessoa e, obviamente, também na vida de um concurseiro. Paulo, quais outras práticas diárias a pessoa pode e deve colocar em prática no seu dia a dia, especialmente durante a preparação para o concurso público? Você tinha dito que você fez um caderno com mais de 100 objetivos e metas. Você acha que elaborar, por exemplo, um livro de gratidão, ou seja, um livro de coisas que a pessoa sonha em conseguir, mas que ela já conseguiu, ou mesmo escrever frases positivas, ajudam, né, nesse processo de preparação? Totalmente. Eu tenho o caderno dos 101 objetivos, eu fiz esse caderno em 2020 e desde então eu realizei 70% desses objetivos. Já incluí novos objetivos e é muito poderoso, porque pronto, isso é comprovado por estudos, né? 80% das pessoas que pensam e escrevem os objetivos, elas alcançam, sabe? Então eu vou ter que fazer um caderno. Apenas 40%. E apenas 40% das pessoas que apenas pensam, mas não escrevem, enfim, só pensam e aquilo passa, não realizam, sabe? Então é importante fazer, pronto, quem quiser me seguir no Instagram, PHJacinto, eu falo muito sobre esse meu caderno dos objetivos, eu explico didaticamente como é que fazemos o nosso caderno, são 101 objetivos escritos, com imagens retiradas da internet ou de revistas ou de jornais. Então, utilizamos ao mesmo tempo as afirmações, né, como se tivesse realizado aquele objetivo. Então, eu escrevo uma frase: estou feliz por ter adquirido a fluência no inglês neste ano. E aí eu coloco uma foto que represente isso. Então, eu utilizo a afirmação e a visualização ao mesmo tempo. E eu vejo, obviamente, esse caderno com muita frequência, não é fazer o caderno e deixar ele, enfim, criar poeira, não, sabe? E ser grato também. Eu digo para as pessoas, uma prática diária que as pessoas têm que fazer é ser grato, porque quando você sente gratidão pelo que você já tem, você elimina toda a negatividade da sua vida, sabe? E ser grato pelas coisas simples, tipo, por acordar, por ter a condição de estudar, por ter não trabalha, por ter uma família que consiga custear os seus estudos, sabe? Então, pelas pequenas coisas da sua vida, porque aquilo ali vai alterar a sua vibração, você vai se sentir bem, você não vai ficar tão negativo, sabe? Eu tenho uma prática diária, mas isso é pessoal, de sempre que eu vou dormir, eu penso na coisa mais importante que me aconteceu no dia e agradeço por ela. Sempre que eu vou dormir. E aí eu durmo bem bonitinho, com esse pensamento de gratidão. E quando eu acordo, eu visualizo todas as atividades que eu vou ter no meu dia e já agradeço pelo desfecho positivo que elas terão, né? No caso.
E aí, além de dormir bem, eu acordo muito bem e passo o dia de uma forma de gratidão, sabe? Obviamente que o dia vai ter altos e baixos, enfim, a vida é complexa. Mas essa é uma prática diária minha. Paulo, você falou sobre essa questão de escrever, né? Que quem escreve, né, os seus objetivos tem mais chances de alcançá-los, né? E aí me veio à cabeça a seguinte situação. E falar com as pessoas? Tem muita gente que fala assim, olha, pô, ele tem um desejo, não vou contar para ninguém isso, porque senão pode atrair pensamentos negativos e eu não realizo. A pessoa tem que guardar isso para si ou ela tem que explanar sobre os seus objetivos, né, sobre aquilo que ela quer na vida? Porque também falando, ela estaria se expressando, né, de que ela está conquistando aquilo. Como é que você avalia essa questão? Sinceramente, Luiz, eu prefiro, eu sou da pessoa que guarda, tá? Melhor Sim, guardar, porque tem pessoas por que isso colocam o eu olho vejo isso, morto. porque tem muita gente que fala isso. Não, não fica contando para as pessoas, não. Deixa o seu sonho ser realizado para depois você falar. Sim, Mas ao mesmo tempo, quando você guarda, né, você também está internalizando só. Você não está exato. vivenciando. E quando você fala, é como se você tivesse, digamos, atraindo, né, aquela coisa que você quer. E aí, Paulo, essa dualidade aí, esse conflito, como é que você enxerga isso? Isso é um dilema, né? Isso é um dilema na minha vida também, porque eu sou daqueles que eu gosto de falar o que eu estou fazendo, eu estou sempre em movimento, fazendo coisas. Eu gosto de falar para os meus amigos, mas eu aprendi a filtrar o que vale a pena contar ou não, sabe? Os objetivos vibrantes, esses objetivos maiores, eu não falo, sabe? Tem coisas que são inevitáveis que você vai ter que compartilhar ali com os amigos. Mas o que acontece? Quando você pensa, escreve e compartilha com o amigo, as possibilidades de realização de fato são maiores. Só que, atenção, depende do amigo que você vai contar, né? Se você vê que Daí a não vale a importância pena... do círculo, do círculo virtuoso, né? De amigos que você Exato. tenha, né? E atenção também que você sabe que o maior nível de inveja que nós recebemos são das pessoas próximas. Então, tem que ter muita atenção nisso. Eu fico nesse dilema porque eu já vi estudos de que quando você tem um objetivo e você conta para as pessoas aquele objetivo, vai ativar um dispositivo na sua mente, enfim, de como se já tivesse realizado aquele objetivo. E a partir do momento que você conta, você já não fica naquela mesma gana assim de realizar, sabe? Tipo, você não fica com aquela ação mais brusca, você já fica mais tipo, já contei, as pessoas ficaram felizes porque eu estou em busca daquele objetivo, e aí você já fica mais manso, sabe? Como isso é neural, você já ativa no seu cérebro de como se você tivesse já realizado aquilo. Então, imagina que eu tenho um objetivo de, eu tenho um objetivo de surfar ondas gigantes. E eu chego, cara, comprei uma prancha, tenho o objetivo de surfar ondas gigantes, tal, quero muito surfar aqui na praia de Carcavelos. Só em você contar isso, mesmo que Melhor ir você para Nazaré, hein? Nazaré, Só em você contar, mesmo que você esteja fazendo aula, esteja ali engatinhando assim no surf e tal, você já ativa uma coisa na sua mente de como se você estivesse perto de realizar aquilo. Então, tem que ter atenção em relação a isso. Então, isso é um dilema na minha vida. Eu, de fato, os meus objetivos, eu só conto para pessoas muito, muito, muito próximas. Legal, legal. Paulo, outra coisa, assim, existe um tempo mínimo para que a lei da atração possa fazer efeito na vida da pessoa, em especial aí na questão do concurso público? Esse tempo pode ser menor ou maior em função de alguns critérios? Quais seriam eles? Não, eu aconselho não ir por esse caminho, porque na física quântica o tempo ele é relativo. Você pode alcançar um objetivo seu amanhã, como pode alcançar daqui a 2 anos, sabe? Então, tanto é relativo como ele é ilimitado. Então, você pode pensar em coisas assim inimagináveis que elas poderão vir a acontecer. Então, pronto, eu aconselho não pensar muito em utilizar a lei da atração como se fosse um instrumento. Imagina, eu vou comprar agora uma apostila e vou utilizar. Não é assim. Não tente colocar segundas intenções, porque vai começar a alterar a sua vida, né? A sua frequência, o seu modo de estar. Você vai ficar mais feliz em utilizar a lei da atração. Então, não utilize ela como
vou começar... Até porque não tem como fazer isso, né? Você fica, agora eu vou utilizar a lei da atração. Peraí, deixa eu imaginar agora eu feliz naquele cargo. Não é assim que funciona, sabe? Então, pronto, para a física quântica, eu não vou aprofundar muito nisso, porque não vamos ficar aqui dialogando cientificamente sobre isso, mas o tempo é relativo. Pois é. É preciso, Paulo, a gente destacar aqui na nossa conversa que não basta apenas mentalizar ou emanar as energias para atrair aquilo que a pessoa mais deseja. Se o concurseiro ele não fizer a parte dele, estudar com afinco e determinação diariamente, de nada ou muito pouco vai adiantar a lei da atração, não é mesmo? Totalmente, absolutamente. Eu costumo dizer, na inércia não há resultado, sabe? Não adianta ficar em casa só pensando positivamente e esperando um milagre, sei lá, esperando uma pessoa ou esperando uma circunstância acontecer por milagre na sua vida. Eu até acredito em milagres, mas eu acho que a pessoa ou a circunstância que vai aparecer na sua vida é você mesmo que cria, sabe? É através da mudança da sua atitude mental que esse milagre vai acontecer na sua vida. Então, meu livro ele é bastante didático sobre isso. Eu cito exemplos, lições, enfim, eu tento dar o passo a passo nesse sentido, mas é isso, você não... pronto, ter os pensamentos, ter os objetivos bem descritos no seu livro, enfim, se você for aplicar a minha técnica, meu método, e você agir, sabe? Não esperar um milagre acontecer, é você, de fato, sentir e querer aquilo do fundo do seu coração e ir atrás e correr atrás. Porque a partir do momento que você começa, isso aí já é uma dica para os ouvintes que, enfim, ainda vão começar a estudar, ou mesmo aqueles que estão parados, querendo voltar aos estudos, apenas comece. Apenas não pense muito, não pense, quando eu conseguir tal coisa, ou quando minha mãe chegar, ou enfim. Não, apenas comece. Não espere uma situação perfeita. Porque a partir do momento que você começa, que você age, começam a aparecer circunstâncias e coisas e pessoas na sua vida que aquilo ali ele vai, sabe, se entrelaçando e guiando você pelo seu caminho, sabe? Foi assim que aconteceu na minha vida. Quando eu comecei a estudar para concurso, não tinha condição financeira, eu jogava no Google os assuntos. Pegava o conteúdo programado, colocava no Google, estudava todo errado, e aí comecei a estudar errado, e aí eu falava para as pessoas da faculdade, olha, estou estudando para concurso, não tinha condição financeira, né? E eu, Google tal, as pessoas, olha, tem um material, tem uma apostila, posso compartilhar contigo. Compartilhava, já começava a estudar certo, sabe? E assim foi. Foram aparecendo pessoas e aparecendo materiais, e assim vai. Isso só porque eu decidi começar. Eu não fiquei com aquele diálogo interno de tipo, acho que mês que vem eu começo. Ou quando estamos querendo iniciar uma academia. Segunda-feira eu volto. Não, cara, tipo, só vai. A verdade também é que não adianta nada querer ser aprovado num concurso, mentalizar isso, fazer um monte de coisa, não estudar, vai tomar bomba, né? É um complemento à questão da... Acho que a gente tem que pensar dessa forma, né? Ela ajuda, contribui para você se desenvolver, mas não te garante efetivamente que a aprovação vai virar se você não estudar. É impossível. As duas coisas têm que caminhar juntas, não é isso? Mas, Paulo, eu imagino que tem muita gente que está aqui, de repente, ouvindo essa nossa conversa e é uma pessoa mais cética, né? E vai colocar a seguinte questão: qual é a garantia que se tem, né, que quem foi, que foi a lei da atração determinante para a minha aprovação ou contribuiu para a minha aprovação, e não o fato de eu ter usado as técnicas, né, de estudo mais eficazes durante a preparação, de fato ter estudado de forma correta, né, ter me dedicado o tempo necessário para a aprovação, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Olha, isso aí eu posso falar por experiência própria, porque hoje eu vivo uma vida que eu imaginava lá atrás, né? É por isso que eu falo, nós conseguimos só interpretar e entender tudo olhando para trás. Então, foi através da mudança da minha atitude mental lá atrás, né, de querer sair daquele contexto que eu vivia, de querer, pronto, ter um amor, encontrar o amor da minha vida, de ter independência financeira, ter um cargo que eu me sinta bem, sabe? Fazer viagens inesquecíveis pelo mundo, conhecer o mundo, falar outras línguas. Foi esses pensamentos que eu tive lá atrás que me fizeram chegar a esse momento hoje.
E esses concursos públicos que eu fui aprovado estavam ali no meio. Eles foram um meio para um fim, sabe? Então, eu tenho certeza que, a partir do momento que eu iniciei esses pensamentos de querer mudar de vida, de ter uma vida melhor, foi a partir desse momento que eu comecei começou a aparecer instrumentos melhores de estudos, né? Apostilas, coaching, porque é difícil dissociar isso tudo. Isso tudo acontece ao mesmo tempo, sabe? Então, a partir do momento que você imagina que você quer sentir muito bem no cargo, vão chegar instrumentos, vão chegar circunstâncias para você estudar melhor, ou você vai descobrir mais tempo na sua vida, na sua rotina, para você estudar com mais qualidade, sabe? Acho que o importante é mesmo você ter o objetivo vibrante que eu falei anteriormente, ter esse objetivo vibrante, esse propósito maior, sabe? E acreditar nisso, sabe? Porque eu tenho certeza que a vida que eu tenho hoje foi por causa da mudança da minha atitude mental do passado. Não foi somente as madrugadas de estudo porque eu estudei, viu? Eu muitas vezes virava madrugada, trocava o dia pela noite, passei muito perrengue em viagem, viajava de João Pessoa para o Rio de Janeiro de ônibus, às vezes, enfim, é super distante. Então, eu tive muito sério perrengue. Isso? Sim. São dois, você sabe que são 2 dias, né? Foram 2 dias, sim. Foram Meu 2 Deus. dias. Eu viajava e tinha muito perrengue, passei muito perrengue com curso, né? Eu estudava por materiais muito bons, tinha coaching, enfim, muitos amigos, mas não foi isso que decidiu a minha vida, não foi isso que fez eu ter a vida que eu tenho hoje, sabe? Então, nós só conseguimos ligar os pontos olhando para trás mesmo. Eu tenho certeza que foi a mudança da minha atitude mental que me fez chegar até aqui. Maravilha. Eu espero realmente que quem está nos ouvindo coloque em prática o que ele está falando, porque a lei da atração, complementando aos estudos, é muito importante para a pessoa obter sucesso, né, na preparação para concurso. Conforme o Paulo Henrique ele contou, né, nessa conversa com a gente, ele foi aprovado em 2 concursos em Portugal, sendo o último como analista do Consulado Geral do Brasil em Portugal. Queria que você, aproveitando a sua presença, né, tangenciando um pouco o tema da lei da atração, queria que você explicasse como é que funcionam os concursos aí na terra do Luiz Fernando e comparasse também as vantagens e desvantagens do serviço público português com o serviço público brasileiro. Até porque Portugal está na moda, né? Tem muita gente que quer vir para cá, né? Né? Eu acho que eu vou também. De emprego, né? Já é o segundo entrevistado que a gente chama aqui, que é de Portugal. Daqui a pouco, enfim, o terceiro vai estar me oferecendo vantagens, passagens para Portugal. Vou até botar isso nas minhas metas. Cá, você vai ter lugar para ficar em tudo quanto é cidade. Com certeza. Bom. E vou experimentar água saborizada, sugerida pela professora Tatiana Rodrigues de episódios atrás. Mas aí, nos conte aí como é que funciona em Portugal o serviço público. Bem, aqui existe um acordo entre Brasil e Portugal que chama o Estatuto da Igualdade, né, que foi proveniente ali do Tratado da Amizade. Então, os residentes do Brasil em Portugal, né, residentes brasileiros em Portugal e tanto residentes portugueses no Brasil, eles têm o direito de obter um cartão de cidadão, né, um cartão de um nacional, que permitem ele a votar em algumas eleições, permite entrar na função pública, permite, enfim, tem várias regalias para quem tem esse documento. Então, foi através do meu cartão cidadão, né? Cheguei aqui como residente, consegui a obtenção do meu cartão cidadão, e aí eu decidi testar os concursos públicos de Portugal, que eu começava a visualizar tanto do Brasil, no Brasil mesmo eu já olhava esses concursos públicos daqui, já ficava entrando no site e olhando. Todos os concursos públicos de Portugal são reunidos na Bolsa de Emprego Público, BEP. Você coloca no site e tudo é centralizado nesse site. Isso é maravilhoso, porque o concurseiro aí do Brasil, ele anda de site em site, é uma banca nova a cada concurso, e aqui nós sentamos tudo no site de Bolsa de Emprego Público. A concorrência aqui é muito menor que a do Brasil, muito menor que a do Brasil. O concurso que eu fiz da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, eu acho que teve 60 inscritos para um concurso na área financeira, né? E pronto, que eu fui aprovado, né? Teve diversas fases, né? Foram 20 para a segunda fase, enfim, depois foi só mais 13, mas os jovens daqui, as pessoas daqui, elas não veem o serviço público
o serviço público como uma salvação, como no Brasil, né? Eles não veem um cargo público como, nossa, vou mudar de vida. Não. Aqui, muitos, principalmente jovens, preferem ir para a iniciativa privada, porque na iniciativa privada você tem um potencial de receber mais e mais rápido, e até para morar fora do país, porque existe muito essa questão de um português viver fora daqui, né? A vantagem do concurso público aqui é a concorrência é muito menor, né? O salário daqui é equiparável à iniciativa privada, não existe esse absurdo de diferença. Tipo, um juiz aqui, ele ganha, sei lá, uns 3 mil euros no máximo, sabe? Você vai ali no restaurante, você encontra uma pessoa que recebe um salário mínimo e um juiz no mesmo restaurante. Porque não existe essa desigualdade absurda social que existe no Brasil. Então, as pessoas, elas não veem um concurso público dessa forma aqui. A vantagem para os brasileiros é muito mais fácil. É muito mais fácil. Os conteúdos programáticos são bem menores. E existe também muita vaga, muita possibilidade de ser aprovado aqui. É uma boa opção para os brasileiros. Enfim. Paulo, só uma observação assim que, diferentemente do Brasil, né, os concursos portugueses usam muito mais a subjetividade do que a objetividade, né? Não tem tanta prova objetiva como tem no Brasil, eles usam critérios muito de análise curricular também, não é isso? Em muitos concursos, né? Não é tão aquela questão de fazer a prova objetiva e às vezes uma discursiva e vai entrar, não. Eles analisam outro tipo de critérios. Curricular. E uma das fases, para muitos concursos que eu fiz aqui, foi análise curricular. E aí, do nada, você já iniciava o concurso muito abaixo de outros candidatos que têm mestrado, por exemplo. E aí, depois, já vinha uma prova objetiva ou discursiva. Depende muito do órgão público, né? No meu do consulado, por exemplo, foi só uma prova objetiva. Já do meu da faculdade de Direito, foi uma prova subjetiva. Então, depende muito do concurso. Uma observação importante é que os concursos daqui são muito demorados. Muito demorados. Nossa. Esse meu concurso, pelo menos nesse exemplo, né, da faculdade de Direito, ele demorou mais de um ano entre uma fase e outra. Foi muito demorado. E depois do resultado, para a convocação, foi mais demorado ainda. Isso eu sei porque no Brasil é demorado também. Nessa convocação também é demorada. Mas a realização do concurso, imagina, você faz um objetivo, sai o resultado. Você espera uma convocação que você não tem uma data, que pode vir daqui a um ano, sabe? Então, nesse ponto, é um pouco mais lento. Para a gente encerrar esse episódio, o que você diria, Paulo, para os nossos concurseiros, para que eles não desistem na primeira dificuldade que enfrentarem na jornada de preparação em um concurso e para que eles atinjam o objetivo que eles têm para a própria vida? Olha, eu vou aconselhar que, para eles terem sempre em mente que os caminhos que eles passam são necessários, são essenciais para a evolução deles. E aproveitar esse caminho, sabe? Aproveitar essa trajetória que não é fácil, né? De altos e baixos, mas visualizar, interpretar tudo que acontecem para eles, todos os resultados, de utilizar as técnicas que eu falo, enfim, no Instagram, e as técnicas que permeiam ali a lei da atração, porque de fato são muito eficazes na nossa vida. E aproveitar, curtir a vida e não postergar a felicidade, sabe? Tipo, sua felicidade é agora, sua vida é agora. Não posterga para quando obtiver uma aprovação, porque naquela aprovação ela talvez não mude o seu estado mental ou a sua satisfação pessoal, sabe? Porque você tem que estar bem agora. Então, não posterga a sua felicidade, curta a vida agora, aproveita essa caminhada que é longa e curta a vida e aproveita. Maravilha, esse foi Paulo Henrique Jacinto, a gente agradece muito a sua presença, com todo o seu conhecimento, com toda a sua história aqui no podcast Hora do Concurso. Quando for lançar o livro, não sei se você vai vir para Paraíba, eu vou estar lá para pegar meu exemplar do livro sobre a lei da atração e botar em prática a lei da atração para que possa mentalizar que eu estou em Portugal, junto com o Luiz Fernando. Obrigado pela presença. Sim, eu vou quando eu lançar, a previsão é lançar, pronto, ainda este ano, né, no primeiro semestre, e eu vou voltar nas escolas públicas que eu estudei, né, para palestrar sobre isso, né, e mostrar para aqueles jovens de que eles podem, né, de que a vida que eles querem só depende deles. Isso é um propósito, é um chamado que eu tenho, eu quero muito fazer isso. E que certamente eu vou voltar na Paraíba, na minha cidadezinha João Pessoa,
e voltar nessas escolas públicas e palestrar, com certeza. Maravilha, muito bacana essa sua iniciativa, né, de compartilhar o conhecimento das escolas que te ajudaram, né, a estar onde você está hoje. Luiz Fernando, obrigado pela sua participação também. Coloque aí também em prática as recomendações do Paulo Henrique na sua vida, para atrair coisas boas também. Tudo que é de bom, sempre a gente tem que atrair. Com certeza, José. Obrigado pela participação, obrigado pela presença do Paulo aqui, né? Quero agradecer também os nossos ouvintes, né, que prestigiam o nosso podcast aí semanalmente, né, nas principais plataformas digitais de áudio, no nosso canal do YouTube, na Degrau Cultural. E é isso, coloquem sim em prática, né, tudo que o Paulo falou. Eu acho que com certeza, se eles fizerem isso, as chances de aprovação certamente vão ser ampliadas, não tenho dúvida disso. Um grande abraço a todos e até semana que vem. E eu estou desejando cada pessoa que ouvir esse podcast pelo Spotify, pelo Deezer, nas outras plataformas que transmitem o Hora do Concurso e também no canal da Degrau no YouTube, conquiste o sonho da aprovação em um concurso público. É o que foi dito nesse episódio. Estude, mentalize e realize. Lembre-se de compartilhar conosco também a sua história de sucesso enquanto concurseiro pelos nossos canais interativos, o Instagram, Facebook, nos comentários dos nossos vídeos do YouTube, enfim. A gente quer espalhar para os quatro ventos as vitórias dos nossos alunos, que também são muito parecidos com a história do Paulo Henrique Jacinto, e a gente quer compartilhar para todo mundo que concurso público também faz a diferença na vida das pessoas. Fiquem todos na paz e até a próxima! Se você gostou do podcast Hora do Concurso, não esqueça de compartilhá-lo com seus amigos. E siga a gente nas redes sociais pelo @Degrau Cultural. Até o próximo episódio!